Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos implorar a luz do Espírito Santo, para que cada palavra nossa venha carregada com a sabedoria do mesmo Espírito. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, hoje nós vamos entrar no 8º encontro do nosso itinerário querigmático. Esta série agora, este conjunto de vídeos que nós vamos ter, vai fazer uma outra pergunta e tentar explicar a resposta que nós encontramos na Sagrada Escritura e no Magistério da Igreja. A pergunta é: qual é a origem do mal? Se tudo vem de Deus, e se Deus é bom, de onde vem o mal? A resposta para o problema do mal não é simples de se dar. É preciso que nós tenhamos uma compreensão mínima do conjunto da fé cristã, para que nós possamos entender a resposta que nós encontramos tanto na Sagrada Escritura como no Catecismo da nossa Igreja. A pergunta se refere ao mundo espiritual. O problema do mal é um problema de ordem espiritual. A resposta tem que vir à altura. Uma resposta na ordem espiritual. E essa ordem espiritual supõe a fé. Então nós vamos partir da palavra do Magistério da Igreja, que vai explicar 2 pontos da Sagrada Escritura. Se você tiver em mãos o Catecismo da nossa Igreja, convido você a abrir no ponto 164. E este ponto está inserido na parte em que o Catecismo trata da fé. Em que nós acreditamos? Em quem nós colocamos a nossa confiança? E a fé, este dom maravilhoso que nós recebemos no batismo, diz o Catecismo, é o começo da vida eterna. É aquilo que nós vamos gozar eternamente no céu, mas que já podemos aurir a alegria que a fé nos traz. Então vamos ver como é que a Igreja explica, tenta dar uma explicação sobre o drama da origem do mal no mundo. Em primeiro lugar, o Catecismo diz que existe neste dom da fé que todos nós recebemos no batismo, uma luz que é o próprio Deus. E esta luz que vem de Deus, a luz da verdade, torna a nossa fé uma fonte de alegria para aquele que crê. A fé é representada por uma vela.
pela luz de uma vela. No rito do batismo, existe esse momento em que pais e padrinhos, no lugar do batizando, seguram a vela e prometem, diante da Igreja de Deus, manter aquela vela acesa para aquela criança, no lugar daquela criança, que quando chegar à maturidade dos seus 14 anos, aí ela vai fazer a opção pessoal. Agora pode me entregar a vela, porque daqui para frente eu é que vou preservar a chama acesa da minha vida. Isto é a fé. Eu vou manter a fé que eu recebi através de meus pais e dos meus padrinhos e vou fazê-la crescer, se desenvolver. Deus permita que seja assim mesmo. Mas então, a fé, apesar dessa luz que ela irradia, muitas vezes, vejam como a igreja é humana. Veja como a igreja entende o coração e os dramas nossos. A fé, apesar de ser luminosa, é muitas vezes vivida na obscuridade. Quantas vezes, quanto mais idosa a pessoa vai ficando e mais mergulhada na sua própria fé, ela pode passar por momentos de escuridão. É a noite dos sentidos, como diz São João da Cruz. É aquele momento em que Deus parece sumir da nossa vida. E mesmo assim, continuamos a caminhar na fé, sem ver, sem escutar, sem sentir, mas crendo no invisível, crendo naquilo que nós não sentimos, crendo que Deus está presente e atuante na nossa vida. Nesses momentos de obscuridade, a nossa fé é colocada à prova. É o que está escrito aqui. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos, muitas vezes, parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. O que a fé nos assegura? Que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus é providente, que Deus sabe o que nos convém, que Deus é por nós, então quem será contra nós? Mas de repente a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa acontecendo na nossa família, tanta coisa acontecendo na nossa vida pessoal, tanta coisa acontecendo neste mundo maluco no qual nós vivemos. E a pergunta fica assim: como é que se explica a experiência do mal, do sofrimento, das injustiças, da morte? Tudo isso parece contradizer a boa nova. Parece contradizer esta bondade infinita de um Deus que nos fez, nos criou e parece que nos jogou neste mundo e disse: se virem. Né? E estas situações caóticas podem abalar a fé e tornar-se, para a própria fé, uma verdadeira tentação. Este ponto do catecismo, para quem não é cristão, aliás, não é católico, e só acredita na Sagrada Escritura, o que é uma deficiência, né, gente? É uma pobreza, mas paciência. Esse mesmo ponto cita duas passagens da Sagrada Escritura
três, aliás, que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro texto está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu gostaria que você me acompanhasse com a sua Bíblia e o catecismo na sua mão. Porque ao mesmo tempo que você escuta, você lê comigo. E você escuta a palavra escrita de Deus. Através do Paulo apóstolo, o Espírito Santo nos ensina uma coisa preciosa nessa segunda carta, capítulo 5, versículo 6. O apóstolo reconhece: nós estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, isto é, enquanto nós estamos neste mundo, somos peregrinos, longe do Senhor. Por quê? Porque nós viemos de um Deus criador, o Deus que nos criou. Nós viemos do céu, nós viemos da eternidade de Deus e nascemos neste mundo, onde nós somos peregrinos. Nós não temos aqui morada permanente. Nós estamos aqui de passagem. E como passageiros, sabendo que nós vamos descer do trem, mais dias, menos dias, mais anos, menos anos, nós precisamos ser sábios para fazer com que a nossa passagem por este mundo seja uma passagem frutuosa, de bondade, de bons frutos, de comunhão com Deus, de comunhão com as pessoas, passando a vida fazendo bem, como Jesus passou. Nós somos peregrinos, longe de onde nós saímos, longe do Senhor. Por quê? Por isso, nós caminhamos pela fé e não pela visão. Caminhamos pela fé e não pela visão. É muito comum nós ouvirmos, principalmente jovens, acadêmicos, que mal saíram, vou usar uma linguagem de um tempo bem antigo, mal saíram do cueiro, das fraldas, e já estão questionando Deus, questionando a igreja, questionando a fé. E olhem só o que o próprio apóstolo reconhece. Você que diz que só acredita naquilo que vê, naquilo que você experimenta, naquilo que você pode comprovar e acha que isto é uma ciência, e é mesmo, mas é tudo? Não. Existe um nível superior, que é a fé. Eu não sou e não podemos ser, nós cristãos, do time daqueles que dizem: eu preciso crer para ver. Eu preciso experimentar para crer. Não. Nós somos daquele time que diz: é porque eu creio que eu vejo o invisível. É porque eu creio no invisível que eu consigo perceber as coisas acontecendo ao meu redor pela fé. A fé é um grande, imenso dom que não seremos nunca capazes de agradecer ao Senhor. Um outro texto que eu gostaria que vocês pegassem
é na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Faz parte daquele famoso hino da caridade que o nosso querido amigo, irmão de fé, o apóstolo Paulo escreveu. No versículo 12 deste capítulo 13, ele diz assim, acho que a gente pode pegar o versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Esses versículos, 2 versículos, 11 e 12 do capítulo 13, são muito bonitos. Quando eu era criança, isto é, quando a minha fé era pequena, quando eu era infantil na minha fé, eu falava assuntos de fé como criança. Eu pensava como criança a respeito da fé. Eu raciocinava sobre a fé com o tamanho da inteligência de uma criança. Mas hoje eu sou adulta. Tenho certeza que você que está me ouvindo, no mínimo é jovem ou adulto. A nossa fala, o nosso pensar, o nosso raciocinar, em termos de fé, não podem ser infantis. Não pode ser do nível de criança, porque nós já somos amadurecidos, nós somos crescidos e a fé tem que crescer conosco. Olhem bem, na apresentação de Jesus ao templo, o que está escrito ali? Que Jesus voltou com eles. Aliás, quando Jesus... Apresentação no templo, não, me enganei. Quando Jesus foi encontrado por São José e Nossa Senhora, aos 12 anos, lá no templo onde ele tinha ficado, termina o evangelista Lucas dizendo que Jesus voltou para casa com seus pais e crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, vejam, vamos voltar àquela criança que no batismo, né, pai e mãe garantiram por palavras, por promessa, que manteriam aquela fé acesa através da educação para a vida cristã. Se isso aconteceu, essa criança vai se desenvolvendo em idade, em sabedoria, em graça, vai também amadurecendo a sua fé, ela vai passando a entender o mundo com esta luz que a fé lhe proporciona. E por isso, ela não é como aqueles que se olham num espelho. Paulo está falando do tipo de espelho que havia no tempo dele, feito de metal muito mal polido, o que distorcia a imagem das pessoas. Eles não tinham o espelho que nós temos hoje. Mas naquele tempo era daquele jeito. E por isso é que ele escreve: agora, enquanto estamos neste mundo e percebemos a malignidade, a maldade que está sendo orquestrada
né? Em todos os âmbitos, em todas as esferas da vida humana. Nós enxergamos as coisas de modo confuso. Apesar da luminosidade da fé, há situações em que a gente fala, meu Deus, em que mundo nós estamos? Mas Paulo logo nos levanta e diz, mas vai haver um momento em que nós veremos a Deus face a face e veremos também por onde passaram os planos de Deus. As razões dos acontecimentos, a trama que as nações programaram, estavam todas elas controladas, direcionadas para o bem, que nós, enquanto aqui, não conseguimos ver. Mas passando para o lado de lá, então nós perceberemos que Deus estava no controle de tudo. E diz Paulo, terminando, agora eu conheço apenas em parte. Eu explico algumas coisas, e em parte. Mas, então, quando estivermos na visão de Deus, nós conheceremos as coisas nos seus devidos lugares, como deveriam ser. Com uma clareza, como somos conhecidos por Deus. E, finalmente, nós vamos para o capítulo 8, na mesma carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. 2 e 3. Se alguém pensa que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como se deve conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, então é conhecido por Deus. E quando nós temos essa segurança da fé, que só Deus me conhece na minha realidade mais profunda, aquele que me criou, aquele que me teceu no ventre da minha mãe, desde a fecundação, desde toda a eternidade, lá, quando Deus me sonhou e depois me colocou a alma naquelas duas células que se encontravam e eu me tornei um ser querido por Deus, amado por Deus, salvo por Deus, santificado por Deus, capaz de Deus. Então, quando nós vamos tomando conhecimento dessas coisas, aqui neste mundo, a nossa fé vai ganhando envergadura, a nossa fé vai nos dando respostas claras como o dia, embora nem sempre, porque nós caminhamos como que as apalpadelas, como nós acabamos de ver. Para terminar mesmo, eu não sei se vocês conhecem o Yucat, na versão português de Portugal. O Papa Bento XVI aprovou este catecismo para jovens e que é de uma riqueza tremenda, porque condensa este catecismo oficial da edição típica vaticana e coloca comentários a respeito de cada ponto do catecismo. Então eu queria que vocês escutassem o Papa Bento XVI, que exortava os jovens, e a nós agora. Estudai o catecismo. Este é o desejo do meu coração. Estudai o catecismo com paixão e perseverança. Para isso, sacrificai
tempo. Estudai-o no silêncio do vosso quarto. Lede-o enquanto casal, se estiverdes namorando. Formai grupos de estudo em redes sociais. Partilhai-o entre vós na internet. Tendes de saber em que acreditais. Tendes de estar enraizados na fé ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais, para enfrentar os desafios e as tentações desse tempo, com força e determinação. E eu quero ler, então, na página 41, o número 51, que volta à pergunta inicial. Se Deus tudo sabe, tudo pode, por que não evita o mal? Quero só ler a citação de Santo Tomás de Aquino. Deus só permite o mal para fazer surgir dele algo melhor. Quando algo de ruim acontecer para nós, ou para a nossa família, ou para um amigo, ou uma catástrofe que aconteça no mundo, tenham presente esta palavra de Santo Tomás. Deus só permite o mal para tirar deste mal algo melhor. A beata Madre Teresa de Calcutá escrevia: a confiança na providência divina é a fé firme e viva de que Deus nos pode ajudar e nos ajudará. Que Ele nos pode ajudar é evidente, porque Ele é onipotente. Que Ele nos ajudará é seguro, porque Ele, em muitas passagens da Sagrada Escritura, prometeu e foi fiel a todas as suas promessas. Então, queridos, por mais que seja difícil nós encararmos o problema do mal, por mais que seja difícil tentarmos dar uma resposta para esse drama, de onde vem o mal, Deus é maior. Deus é mais que tudo. Deus está no controle de tudo. E Ele, na medida em que eu vou permitindo, vai me esclarecendo, vai me fazendo perceber como as coisas são de fato. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.